Olá, hoje a gente vai mergulhar num documento bem importante, uma carta do presidente Trump para o presidente Lula de 9 de julho, agora, 2025. A fonte é o texto na íntegra mesmo. E a ideia aqui é tentar entender as mensagens principais, né? E o que elas podem significar. Exato. Olha, a carta mostra uma mudança, assim, bem drástica na política comercial com o Brasil. Anuncia tarifas altas e faz críticas políticas bem diretas. A gente vai ver os pontos-chave, porque essas tarifas, a visão sobre a relação comercial e, bom, outras ações que vêm junto. É um texto com potencial de impacto grande, né, nas relações. Certo. Então vamos começar pelo mais direto, talvez, a tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Isso começa já, em 1º de agosto de 2025, e a carta ela faz questão de dizer que isso é a parte de outras tarifas, né? E que tem até medida contra o transbordo, para evitar que tentem, mandar por outro país. É isso. É isso mesmo. O transbordo é essa tentativa de disfarçar a origem, né? Claro. Para fugir da tarifa. E as razões que a carta dá são um ponto central. O texto fala em ataques insidiosos do Brasil às eleições livres. Bem forte. E também na questão da liberdade de expressão. Menciona centenas de ordens de censura secretas e ilegais que teriam vindo, segundo a carta, do STF aqui do Brasil contra plataformas de mídia social americanas. E tem mais, né? Não para por aí. Fala diretamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, chama o tratamento a ele de desgraça internacional, o julgamento de caça às bruxas e pede para acabar com isso imediatamente. A linguagem é, nossa, muito direta. Sem dúvida. E o que chama atenção mesmo é como a carta liga essas coisas, né? As questões políticas internas do Brasil, tipo o julgamento do Bolsonaro, as supostas ordens do STF, conecta isso diretamente com uma medida econômica tão forte quanto essa tarifa de 50%. A justificativa não é só comercial. Ela mistura tudo, democracia, liberdade de expressão, e interpreta ações brasileiras como prejudiciais aos americanos. Essa ligação tão explícita é, assim, bem pouco comum, né, nesse nível de comunicação formal recente. Entendi. Mas além dessas justificativas, mais, digamos, políticas, a carta também fala da relação comercial em si, certo? Sim. Retoma uma crítica que já apareceu antes. Descreve a relação como muito injusta e diz que está longe de ser recíproca. Culpa as políticas do Brasil, tarifárias e não tarifárias. O objetivo declarado é buscar um campo de jogo nivelado, essa é a expressão usada. E aí reforça o ponto falando de insustentáveis déficits comerciais para os Estados Unidos. Chega a dizer que isso é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Nossa, associar déficit comercial com segurança nacional é um tom bem elevado. Exatamente. Mas, e tem alguma saída, alguma alternativa que a carta aponte para essa tarifa toda? Olha, tem uma condição interessante. Diz que a tarifa não seria aplicada se as empresas brasileiras decidissem, construir fábricas ou produzir as coisas dentro dos Estados Unidos. Promete até agilidade para aprovar esses projetos. Funciona quase como um convite, né, para mudar a produção de lugar. É um convite um pouco forçado, talvez. Pois é. E tem um aviso bem claro junto. Se o Brasil resolver retaliar, aumentar as tarifas sobre produtos americanos, esse aumento brasileiro vai ser somado aos 50% que os Estados Unidos já estão cobrando. Ah, então não tem conversa nesse ponto. Se retaliar, a coisa piora. E tem mais alguma medida além da tarifa? Tem sim. A carta manda o representante de comércio dos Estados Unidos começar imediatamente uma investigação, usando a seção 301 da Lei Comercial Americana, contra o Brasil. O foco seriam ataques contínuos às atividades de comércio digital de empresas americanas e outras práticas comerciais injustas. Seção 301. Isso, na prática, significa o quê? Pode vir mais sanção por aí? Pode. Historicamente, essas investigações da seção 301 buscam práticas que os Estados Unidos consideram desleais,
que prejudicam o comércio deles. E sim, podem resultar em mais tarifas ou outras restrições. Nesse caso, parece mirar bastante o setor digital, né? Mas a carta também dá uma piscadinha, digamos. Diz que as tarifas podem ser ajustadas para cima ou para baixo, dependendo de como a relação evoluir ou se o Brasil abrir seus mercados e tirar barreiras comerciais. Deixa uma porta meio aberta. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, tem essa tarifa enorme de 50% em tudo. A justificativa é uma salada de críticas políticas pesadas, eleições, STF, Bolsonaro, com reclamações comerciais antigas sobre desequilíbrio, barreiras e ainda por cima uma nova investigação comercial focada no digital. É isso. Exatamente. É uma abordagem que junta tudo, política e economia, de um jeito muito forte. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Com essa ligação tão direta entre acusações políticas e, punições econômicas, qual será o motor principal dessa mudança toda? É a economia usando a política como alavanca ou é a política usando a economia? E como essa mistura de temas vai afetar as negociações ou a resposta do Brasil a tudo isso? Fica aí para a gente refletir.